Vamos lá. Vamos para mais um episódio da nossa leitura do livro. Estamos no capítulo 7, Carta de Amor, na página 167. Subtítulo: Como usar os problemas como incentivo para o crescimento. Quem tem emuná, fé, entende que todo teste que enfrenta é para o seu próprio bem e funciona como um incentivo para melhorar as rezas, fazer techuvá e causar uma aproximação de Deus. Quando aqueles que têm fé recebem uma atribulação, começam a rezar com ainda mais sinceridade do fundo da alma. Isso lhe dá mais paz de espírito e uma sensação de contentamento e felicidade genuína. Veja bem, contentamento e felicidade genuína. É diferente de, oh meu Deus, tenha misericórdia dessa dor, desse sofrimento. Quando a gente está falando de fé, de confiança em Deus, a gente entende e dá glória a Deus pelo problema. Ou minimamente a gente diz: Bendito é o Senhor que me enviou esse problema, porque o problema é muito grande, a gente está assustado, mas a gente ainda a gente está treinando muito isso, eu e o Jardão, e estamos conseguindo chegar nesse ponto. Bendito é o Senhor nosso Deus pelo problema. E aí a gente vai tentar resolver. As pessoas que não passam por problemas ou insuficiências geralmente passam a vida dormindo, nunca estão motivadas a avaliar seus atos, fazer techuvá ou rezar com sinceridade. Deus manda sofrimento para nos motivar a rezar. Claro, ninguém pede para sofrer, mas uma vez que temos algum problema, devemos tentar enxergá-lo como algo criado para o nosso próprio bem. Tudo tem um propósito divino. Assim que tentamos lidar com o sofrimento dessa maneira, como motivador de reza, crescimento, techuvá e expiação para os nossos pecados, começamos a reconhecer que realmente trata-se de um presente de Deus. Quando internalizamos isso, não sofremos mais. Em vez de nos sentirmos tristes, estaremos profundamente gratos a Deus por ter nos dado essa oportunidade de nos aproximar dele, rezando do fundo do coração. O sofrimento não existe para nos atormentar, deprimir ou diminuir. Deus nos livre. Se você está passando por um problema ou sente que falta alguma coisa na vida, agradeça a Deus por aquilo que está incomodando. Por quê? Porque esse teste é a motivação que o ajudaria a fazer techuvá e a falar com Deus. Depois que você erradicar qualquer sensação pendente de tristeza, amargura ou autocomiseração, pode pedir a Deus que lhe mostre o que você precisa retificar. A reza só é aceita no alto se for precedida de fé e alegria. Qualquer reza originada em autocomiseração ou tristeza pode trazer mais danos do que benefícios. Deus nos livre. Ninguém é culpado. Leia esta sessão com atenção. Não há sofrimento onde não há pecado. Se a pessoa se endivida, é porque espiritualmente fez algo errado. Não importa como as dívidas surgiram, não importa se, dois pontos. Você cometeu um erro de julgamento ou fez um mau investimento. Alguém trapaceou, enganou ou lhe deu maus conselhos. Suas dívidas começaram a crescer porque o mercado de ações caiu, ou houve um desastre natural ou uma crise econômica. Coloque seu motivo aqui, três pontinhos. As circunstâncias do problema não são sua verdadeira origem, são apenas fachadas, meios pelos quais o julgamento celeste da dívida foi ativado. Esse princípio pode ser de difícil aceitação, por isso, repito, não há sofrimento onde não há pecado. Isso vale especialmente com relação a dívidas. Se a pessoa quer se livrar de suas dívidas, tem de fazer techuvá pelos seus erros. Sem techuvá, a pessoa estará sempre endividada, não importa o que faça. Ele é justo. Deixa eu só fechar meu WhatsApp, que tá pitando demasiado. Ele é justo, subtítulo. Tudo o que conquistamos nesse mundo, física e espiritualmente, acontece somente na infinita compaixão de Deus. Deus quer que o pecador faça techuvá, e seus incentivos é impedir-lhe o sucesso, como vemos no livro de Provérbios 3:12, pois Deus disciplina a quem ama. Assim que o endividado acorda e percebe que suas dívidas são consequência de seus pecados, dirá a Deus: Você está certo em provocar tudo isso. Eu pequei e, portanto, você foi justo ao me fazer contrair dívidas. Ele então pedirá perdão de Deus por todos os seus pecados, que Deus o ajude a retificar o que for preciso.
Essa é a raiz espiritual do problema. Uma vez que a raiz está sendo tratada, Deus certamente terá pena do devedor e o ajudará a se livrar das dívidas. Deus também lhe concederá sabedoria e discernimento para que ele evite se envolver numa situação parecida no futuro. Então, digo, ainda mais uma vez, o primeiro passo para o devedor se livrar das dívidas é parar de transgredir e começar a fazer techuvá sincera. Qualquer outra tentativa de sair dessa situação, que não inclua o primeiro passo, estará fadada ao fracasso. Se a pessoa não reconhece que seus pecados são a origem de suas dívidas, seus esforços de nada adiantarão e a situação pode ficar ainda mais precária e estressante. Expiação dos pecados. Se você teve uma séria diminuição em sua renda, há uma escolha. Você pode aceitar o desafio alegremente. Nesse caso, sua condição serve de expiação para seus pecados e você não acrescenta mais dívidas aos seus problemas. Ou você pode reclamar e tentar todo tipo de truque e plano para escapar das limitações causadas pela pobreza. Nesse caso, você recebe mais atribulações. Por quê? Porque o teste da pobreza foi decretado pelo Tribunal Celeste e, portanto, você merece passar por isso. Se você se recusa a aceitar a justiça da sua decisão, consequentemente recebe ainda mais sofrimento. As pessoas da segunda categoria vão rapidamente da pobreza à pobreza com dívidas, o que é muito pior. Reza, pessoal. Maimônides afirma: rezar todo dia é um mandamento positivo, pois está escrito em Êxodo 23, 25: E servireis ao Eterno, vosso Deus, e ele abençoará o teu pão e a tua água, e eu te tirarei toda doença de ti. Servir significa rezar, pois está escrito em Deuteronômio 11, 13: E se obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Eterno, vosso Deus, e servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E nossos sábios de abençoada memória comentaram: qual o serviço do coração? A reza. Os sábios não estavam se referindo às rezas diárias escritas. Essas foram compostas por Ezra cerca de 1000 anos depois que o povo judeu recebeu a Torá, principalmente como resposta ao exílio babilônico, que causou grandes danos espirituais ao povo judeu. O livro de rezas diárias é repleto de orações bonitas e valiosas. Agora, o que temos, somos obrigados a usá-lo e também a ler o livro de Salmos? No entanto, ter um livro de rezas não deve obliterar o fato de que nossa principal obrigação no serviço a Deus é praticar regularmente a reza pessoal. Porque a qualquer um que reza diariamente a Deus, com suas próprias palavras, e ele lhe dirá como esse tipo de reza transformou sua vida, ajudando a superar testes difíceis e melhorando seu relacionamento com o Criador. Aqueles que praticam a reza pessoal regularmente acham muito mais fácil recitar as rezas escritas no livro de rezas com a concentração, inspiração e intenção adequadas. E claro, recitar as rezas escritas podem também inspirar e encorajar a pessoa a praticar mais reza pessoal. Toda vez que falamos com Deus em nossa própria língua, cumprimos um dos mandamentos positivos da Torá. Em Likutei Alarot, o Reb Natan, principal discípulo do Reb Nachman, fala longamente sobre reza. E sobre a reza pessoal, ele escreve, entre aspas: somos ordenados a rezar e suplicar a Deus todo dia para louvá-lo e pedir o que precisamos. Devemos pedir pelo que necessitamos e depois louvar e agradecer a Deus por todo o bem que ele nos faz. Aquele que está acostumado a rezar deve rezar e suplicar bastante a Deus. Quem ainda não está acostumado à reza pessoal deve rezar e falar com Deus de acordo com o seu nível e quando quiser. O poder da palavra. Na prática, como falamos com Deus? É uma pergunta. Na prática, como falamos com Deus? O melhor é usar um quarto, um campo ou um parque isolado onde você possa estar completamente sozinho com Deus ao menos 1 hora por dia. Durante essa hora, conte a Deus tudo o que está acontecendo em sua vida. Se você está lutando para se livrar de dívidas, por exemplo, conte sua situação a Deus e aceite a sua justiça com amor. Diga-lhe que você sabe que ele está agindo corretamente e com justiça ao lhe mandar dívidas. Explique que você sabe que Deus incorpora a verdade, a bondade e a justiça e que você reconhece que está endividado porque pecou de alguma forma. Então, você deve expressar seu arrependimento por ter transgredido e pedir a Deus que perdoe seus pecados, particularmente o pecado que causou o seu endividamento. Aquele que fala com Deus e tenta fazer techuvá todo dia, eventualmente anula todo o sofrimento causado pelas dívidas. De fato, não apenas ele verá que um dia suas dívidas desaparecerão, como terá fortalecido sua fé e confiança em Deus. Esse reforço o ajudará pelo resto da vida. Deus só nos manda dívidas como incentivos para a techuvá e o retorno a ele. Quando acontece isso, as dívidas desaparecem.
Se você está vivendo um grave problema de sustento, é porque Deus quer que você fale com Ele e faça techuvá. Dependendo da pessoa, esse processo pode levar um bom tempo. Se você ainda tem dificuldades financeiras, é porque ainda precisa melhorar. Faz parte do processo de techuvá aceitar a sua situação com amor e continuar a retificar suas transgressões passadas. Sorria! Pode parecer estranho, mas temos de agradecer a Deus pelo sofrimento porque passamos. Só podemos fazer isso se reforçarmos nossa fé de que tudo o que Deus faz é para o nosso próprio bem e nos trará um bom resultado nos aproximando de Deus. O Salmo 106 declara: Eles choraram em vão e eu decretarei lamúrias por gerações. Isso se refere às pessoas que não veem todo o bem que Deus continuamente faz por elas e que reclamam todo quando encontram um teste na vida. É fundamental entendermos que reclamar a Deus sobre o que ele fez contra nós é pior do que não rezar. Em vez de evocar a compaixão e a misericórdia divinas, as rezas que não passam de listas de queixas e mágoas podem ter o efeito contrário e provocar julgamentos ainda mais severos. Como explicado anteriormente, as rezas só são aceitas se forem precedidas de fé de que tudo que Deus faz é para o melhor. Se a pessoa está triste, pode rapidamente se deprimir e começar a sentir pena de si mesma, o que por sua vez pode fazer com que ela reclame de Deus. Aprendemos com o pecado dos espiões descrito na Parashá Shelá, que as reclamações do povo judeu provocaram um julgamento muito duro e prolongado que ainda vivemos hoje, tantas gerações depois. Mas ao se voltar a Deus com alegria e agradecer as dificuldades, você coloca sua fé em ação. Se você faz o máximo para sorrir a Deus, porque ele não sorriria de volta para você. Felicidade e fé não são os únicos instrumentos que nos permitem lidar adequadamente com a dificuldade na vida. Quando temos fé, sabemos falar com Deus de maneira tal que temos mais chances de ter nossas rezas aceitas. A fé e a reza pessoal transformam os problemas mais difíceis em meios de aproximação de Deus, nos ajudando a ver claramente a bondade e a mão de Deus. Cedo ou tarde, Deus nos mandará a salvação de que precisamos. Sofrimento, uma carta divina de amor. Você pode estar se perguntando agora se Deus quer que nos aproximemos dele, por que nos faz sofrer? As pessoas que têm tudo, um cônjuge amoroso, saúde, filhos, boa renda e assim por diante, estão geralmente muito distantes de Deus. A própria Torá atesta, e Yeshurun engordou e chutou. Aqueles que têm muito frequentemente se tornam ingratos e arrogantes, esquecendo o Criador. Deus nos livre. Deus quer o nosso reconhecimento e que tenhamos um relacionamento com Ele. Então, se a pessoa esquece Deus, não reza com concentração 3 vezes ao dia, não pratica reza pessoal, ou leva a vida completamente sem Deus, recebe uma atribulação para que se aproxime dele. Deus espera nossa conversa, nossa reza. Se não o procuramos, ele nos manda testes e problemas e nós clamamos por ajuda e começamos realmente a nos conectar a ele por meio de nossas rezas pessoais diárias. A seguinte passagem talmúdica ilustra esse ponto. O rabino Yehoshua ben Levi disse: O rei estava viajando e no caminho ouviu uma princesa gritar: Por favor, salve-me desses ladrões. Então ele a salvou. Alguns dias depois, o rei pediu a mão da princesa em casamento. Ele queria que ela falasse com ele, mas ela se recusava. O que ele fez? Mandou ladrões atrás dela. Ela gritou por socorro de novo e disse: É isso que eu queria, ouvir a sua voz. Nós somos a princesa da história. Quando estávamos escravizados no Egito, clamamos para Deus nos salvar e ele o fez por meio de uma série de milagres sobrenaturais. Nós saímos do Egito e paramos de clamar a Deus. E o que ele fez? Mandou o faraó atrás de nós, como está escrito em Êxodo. E o faraó aproximou-se e levantaram os olhos dos filhos de Israel, e eis que os egípcios marcharam atrás deles. E temeram muito e clamaram os filhos de Israel ao Eterno. O Midrash nota, naquela hora o Santíssimo disse, era isso que eu estava pedindo, ouvir a sua voz. Se você está passando por testes e atribulações, saiba que se trata de Deus tentando conversar com você. Com fé, a pessoa pode enxergar seu sofrimento como uma espécie de carta de amor de Deus que diz: Querido filho, querida filha, eu te amo, sinto sua falta e espero suas rezas. Não há sofrimento sem pecado. Se estamos sofrendo, temos de fazer uma autoavaliação completa para descobrir nossos erros e que tipo de techuvá precisamos fazer para corrigir a situação. Geralmente encontramos uma dica sobre o que precisamos corrigir no próximo problema. Por exemplo, se o homem não tem uma casa tranquila e acha que a esposa está sempre discutindo com ele,
Essa pode ser uma dica de que ele próprio está sempre indo contra a vontade de Deus e discutindo com seu Criador. Do mesmo modo, se seus filhos são rebeldes e não obedecem, pode ser uma forte indicação de que ele não esteja obedecendo a Deus. Quando recebemos um teste difícil, a primeira coisa a fazer é examinar nossos atos e tentar entender por que estamos nessa situação específica. Às vezes é óbvio, e às vezes é preciso introspecção e reza pessoal antes de compreendermos quais erros de que precisamos nos arrepender. Em nossa reza pessoal, temos de pedir a Deus que nos ajude a reconhecer o que estamos fazendo de errado. Mestre do universo, por favor, ajude-me a fazer techuvá pelo pecado que provocou meu endividamento. Mostre o que tenho de fazer para me retificar e, por favor, ajude-me a fazê-lo. Não há atalhos, somente se a pessoa faz um esforço sincero para corrigir seus erros, cumprir os mandamentos de Deus e praticar reza pessoal regularmente, Deus a ajudará a resolver seus problemas. Conte a Deus os seus erros e peça que ele o perdoe. Desse modo, você fará uma techuvá sincera e será redimido de todas as suas dificuldades. Deus sente sua dor. Quando sofremos, Deus sente a nossa dor. Ele nos aflige com o fato de que nós pecamos e se aflige ainda mais pelo sofrimento que tem de nos mandar para nos ajudar na expiação dos nossos pecados. Um exemplo disso é encontrado em Isaías 63:9. Em toda a aflição de seu povo, ele também se afligiu. Devemos ter isso em mente quando praticamos reza pessoal, quando fazemos uma techuvá dupla. Em primeiro lugar, temos de pedir perdão pelo pecado que originou nossos problemas e pedir que Deus nos mostre esse pecado. Então, temos de pedir que Deus nos perdoe por toda a dor que lhe causamos, pois ele sofre quando sofremos. Aquele que divide sua dor com o alto terá seu sustento dobrado. Segundo Reb Nachman de Bresla, quando dividimos nossa dor com o céu, nossa renda dobra. O Reb Nachman nos diz que quando praticamos reza pessoal e compartilhamos nosso sofrimento com Deus, incluindo todos os detalhes de quanto devemos, quando precisamos pagar, como sofremos por não ter dinheiro suficiente para cobrir as despesas e assim por diante, sinceramente imploramos por sua misericórdia, nosso rendimento se multiplica. Confissão. O Reb Nachman também ensina: saiba que devemos confessar nossos pecados detalhadamente cada vez que pecamos. Há muitos obstáculos a essa confissão. Às vezes esquecemos a transgressão. Às vezes o pecado tem um peso tão grande que se torna muito difícil confessá-lo, dizê-lo em voz alta. Há muitos obstáculos, por isso devemos ter alegria ao cumprir uma mitzvah. As pessoas tementes a Deus confessam seus pecados. Simples assim. Se a pessoa realmente não acredita em Deus ou não acredita no conceito de punição e recompensa divina, não teme as consequências de seus pecados e não pede perdão a Deus. Até mesmo as crianças pequenas entendem que, se fizerem algo errado, precisam pedir desculpas e reparar a situação para evitar um castigo. Elas contam aos pais o que fizeram e pedem desculpa, pois entendem que a punição que receberiam será cancelada ou, ao menos, mitigada. Isso é bom senso. Se fazermos isso, se fazermos algo que magoa um amigo, sabemos que precisamos pedir desculpa. Do mesmo modo, se fazemos algo que magoa Deus, certamente temos de confessar nosso erro e pedir o seu perdão. O Reb Nachman explica que só podemos nos tornar seres humanos melhores se praticamos uma hora de reza pessoal todo dia. Quando examinamos e julgamos nossas ações e confessamos nossos pecados, essa é a única maneira de realmente nos tornarmos virtuosos. O caminho fácil. Meu professor Rabino Eliezer me ensinou que há um plano espiritual especial que pode superar até os obstáculos mais difíceis. Fazer 6 horas seguidas de reza pessoal sobre aquele problema particular. Ele explicou que há uma alusão sobre isso na Torá, em Êxodo 32:1. E viu o povo que Moisés demorava em descer do monte. Em hebraico, demorava é beshesh. A palavra shesh também significa 6. Se os filhos de Israel tivessem praticado 6 horas de reza pessoal quando começaram a se preocupar com o paradeiro de Moisés, não teriam cometido o pecado do bezerro de ouro e a redenção final teria chegado. Certa vez um pobre me procurou. Ele lutava para pagar as contas havia anos e estava sempre muito endividado. Esforçava-se para pagar tudo o que devia. Mas mesmo quando conseguia pagar, os antigos credores sempre contraíam novas dívidas. A esposa queria que ele viajasse para fora do país para pedir doações. Ele me procurou para aconselhamento porque não sabia se devia fazer aquilo ou não. Eu disse que não havia problema em uma viagem para o exterior, porém sabia de algo que lhe pouparia bastante tempo, dinheiro e esforço, e que resolveria todos os seus problemas financeiros de uma vez por todas. 6 horas de reza pessoal por dia sobre as dívidas. 6 horas parece muito tempo, mas pense na alternativa. 12 horas num avião, horas de humilhação batendo de porta em porta com a mão estendida,
implorando que estranhos o ajudem. Pense nas despesas iniciais de compra de passagem, refeições e alojamento. E quem garante que ele não passaria mal ou ficaria doente? Não estava garantido que ele conseguisse arrecadar o dinheiro suficiente para cobrir as despesas, muito menos para pagar as dívidas, e mesmo que ele conseguisse pagar todas as dívidas, ainda assim não teria resolvido a raiz do problema. Ele se endividaria novamente, teria de passar por todo o processo mais uma vez. Então eu lhe perguntei, não é muito mais simples dedicar 6 horas à reza pedindo a Deus que o livre das dívidas? É muito menos tempo do que uma viagem ao exterior e certamente muito menos confusão. Ademais, se você pede ajuda a Deus, se você pede para Deus o ajudar a fazer techuvá, pelo pecado que está causando todo o problema, não terá de se preocupar mais com contrair dívidas novamente. Deus é o único que pode resolver o seu problema. O caminho da reza. Se você quer seguir o caminho da reza para se livrar das dívidas, tente respeitar as seguintes regras. Número 1. Comece sua sessão de reza agradecendo a Deus todo o bem que ele faz por você, toda a bondade material e espiritual que ele lhe concedeu durante a vida. Então, agradeça as dívidas, pois elas vêm de Deus e tudo o que vem de Deus é para o bem. Por exemplo, a única razão pela qual você está agora diante de Deus tentando fazer 6 horas de reza pessoal são as suas dívidas. Número 2. Então, você deve dizer, Mestre do Universo, se eu não tenho renda o suficiente, certamente não mereço. Se tenho dívidas que me causam muito sofrimento, certamente violei sua Torá. Sei que pequei e que você agiu com justiça ao me dar dívidas e uma renda insuficiente, e assim por diante. O principal é justificar os julgamentos de Deus e aceitá-lo de todo o coração. 3. Peça a Deus que lhe mostre como fazer a verdadeira techuvá pelas suas transgressões. Mestre do Universo, tudo o que está revelado diante de você, você sabe exatamente o que eu preciso retificar espiritualmente, sabe o que está tentando me mostrar por meio dessas dívidas pesadas e sabe o que eu devo fazer. Por favor, me ajude a corrigir o que eu preciso. Peça a Deus várias vezes que o aproxime dele. Perdoe seus pecados, especialmente aqueles responsáveis pelas suas dívidas, e que ele lhe mostre o que você precisa fazer espiritualmente para resolver o problema. 4. O próximo passo é rezar por fé. Peça que Deus o ajude a acreditar nele e confiar que ele é o único provedor e acreditar que Deus não precisa de ajuda de ninguém para prover suas necessidades. Peça que Deus o ajude a não se preocupar e que ele o ajude a dar 10% de tudo que você recebe à caridade. Peça que ele ajude a fazer caridade generosa e acreditar que doar a caridade nunca lhe deixará sem dinheiro. Peça que Deus tenha piedade da sua família. Diga-lhe que sem uma renda fixa o serviço divino fica difícil. O Reb Nachman ensina que é bom termos certa independência financeira para não nos desviarmos do que temos a fazer neste mundo. Diga a Deus que se você não tivesse que correr de lá para cá tentando pagar suas dívidas, teria muito mais tempo para se dedicar à retificação de sua alma. 5. Peça que Deus lhe dê o seu sustento de presente. Diga que você quer uma pessoa correta, quer ser uma pessoa correta, kasher, mas que isso não pode acontecer da noite para o dia. Então, enquanto isso, que você receba seu sustento de presente para ter o tempo necessário para começar a servir a Deus e ser uma pessoa realmente boa. 6. Tome a decisão de fazer algumas coisas específicas para melhorar a si mesmo. Por exemplo, assuma a obrigação de se separar um tempo para estudar Torá, de 10% da sua renda à caridade. Se você não faz esses planos e se não os cumpre, não terá nada de concreto para justificar o argumento de que você precisa de uma boa renda para se dedicar à sua alma. 7, a decisão mais importante é a de fazer 1 hora de reza pessoal todo dia, como ensina o Reb Nachman em Likutei Moran. Ninguém pode ser virtuoso se não faz 1 hora de reza pessoal por dia. Se Deus vê que sua techuvá é realmente sincera, ele certamente ouvirá os seus motivos sobre porque você precisa urgentemente de uma renda e ele livrará você de suas dívidas. Em contrapartida, se você gasta todo o seu tempo tentando se livrar das dívidas, correndo atrás de dinheiro e não lhe sobra tempo para estudo de Torá ou de reza pessoal, fica claro que você ainda não fez techuvá. Se a pessoa não fez techuvá sinceramente, é melhor continuar sofrendo dificuldades financeiras que espiam pecados. Se essas afirmações podem ser muito duras, lembre que dificuldades financeiras e problemas para pagar as contas são atribulações relativamente leves. Existem dificuldades muito piores. Paramos aqui e continuamos na semana que vem com chegando à verdadeira solução. Já quero. Eu vejo um detalhe importante que eu acho que a gente pode ressaltar. Quando a gente está falando de pecado, vamos pensar que o pecado máximo, máximo, máximo de todos, e é para isso que, que foi tudo dito, como foi dito. O pecado máximo é a nossa crença de que estamos separados de Deus.
É por isso que tem sempre essa ideia do retorno, retorno para casa. Por quê? Porque a gente acredita que está separado. E estando separado, a gente entra na meritocracia e nessa coisa lá toda. Então, quando Deus manda situações para que a gente possa se aproximar de Deus e, entre aspas, liberar esse pecado, é esse pecado que a gente está falando, da separação de Deus. Então, quando a gente está muito mal e reza, a gente está se aproximando de Deus. Ou seja, na minha cabeça, chegando à verdadeira solução, proximidade de Deus, é ter a certeza, fé, confiança de que nós não estamos separados. Esse seria o meu ponto de contribuição. Quero te ouvir, Renata, se você tem alguma coisa para colaborar. Você acha que esse grande pecado aí que o Reb Nahman fala que não foi dito seria essa separação? É isso que você quer dizer? Sim, esse é o grande pecado, a gente acreditar que a gente está separado de Deus. No caso do Espírito Santo, então, né? Não temos uma comunhão com o Espírito Santo, então a gente fica nessa ilusão de separação de poder pessoal, né? Eu faço com a minha força até eu não conseguir mais, quando eu não consigo mais, aí eu me aproximo de Deus. Se a gente tivesse a ideia fixa, a mente saísse da escravidão, da separação, e pensasse, eu não estou separada de Deus, logo não tenho problemas. Deus sempre vai me dar situações para que trabalhe as minhas midotes, como diz o Jardel de Manhã, para que trabalhe algo em mim. Então, sendo assim, elas começam a ficar leves e gostosas. Elas não são mais tão difíceis. Por quê? Porque eu já não tenho a percepção de separação. Eu estou lendo um livro em paralelo com isso, que fala muito sobre isso. A separação e o retorno de Deus. O quanto a nossa mente é escrava dessa ideia de que estamos separados de Deus. O ego, né? Fala muito do ego. Como se nós estivéssemos ou como se nós pudéssemos nos separar dele. Essa é a questão. É um livro bem legal, fala de Jesus, fala de Cristo, e só que é um livro canalizado, então eu gostaria muito de ler ele, mas tem esse porém, tem que ter essa não julgamento em relação à canalização, mas é muito bom. Então eu creio sim que é isso, a separação. Coloca lá no grupo o livro, a sugestão de livro. Eu sei que é um tanto quanto polêmico, mas aquele que não tem, tá ligado à mente grega, né? Não precisa fazer essa separação, com certeza. Essa é a mente hebraica, Exatamente. totalidade. Mente unicista, né? Sim, Unidade com Deus. E muitas vezes nós, cristãos, que deveríamos ter essa unidade com Deus, que no caso para nós seria mais o termo Espírito Santo, temos um individualismo, indi, né? Dualismo, indivíduo dual. é. Nós temos essa separação muito forte. Então, se a gente pudesse voltar e fazer esse retorno verdadeiro, seria esse retorno. A percepção de unidade com o Pai. Assim como Cristo disse, eu e meu Pai somos Hum, não dois, um. isso. Lindo, maravilhoso. Bola, minha gente, a Isabela chegou e nós estamos terminando aqui, Isa. Beijinho, até a próxima. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém.